Meus irmãos, espero que todos estejam bem. Estamos mais uma vez juntos, né? E seguindo na série, Guia de Sobrevivência, exposições em Tessalonicenses. Estamos já, meus irmãos, no sexto sermão já dessa série, que tanto tem nos ensinado. A gente falou que a partir da semana passada teve uma mudança um pouco na aplicação, na forma como Paulo, da forma como ele estava escrevendo a sua carta. A gente percebeu que na primeira parte ele está celebrando a fidelidade, ele está feliz com aquilo que ele ouve de Timóteo, a notícia que Timóteo traz. Mas ele, a partir do capítulo 4, ele vai fazer um desafio para que aqueles irmãos, para que aqueles novos irmãos continuassem a crescer no Senhor. E alguns temas eram necessários para serem tratados ali naquela igreja. No sermão anterior, Paulo falou do tema de como agradar a Deus, né? Como a gente segue a nossa vida, crescendo diante desse desafio, agradando a Deus. Agora, no texto que nós vamos estudar hoje, ele vai falar sobre a relação da morte do cristão com a segunda vinda de Cristo, que é um termo conhecido como parousia, a segunda vinda de Cristo. E falar sobre morte é tranquilo para você? É tranquilo conversar sobre morte? Ou você vira e fala assim, não, sai para lá, vira essa boca para lá. Se tivesse uma madeira do lado, você bater 3 vezes na madeira. É tranquilo conversar sobre morte? Paulo vai tratar desse tema aqui. E tem um hino antigo, toda vez que falava sobre esse assunto, ou no final do culto, ou quando o pastor ia fazer algum apelo, cantava uma música do cantor cristão, número 259 do cantor cristão, não sei quantos lembram. Vocês têm algum crente batista e raiz aí? Falando sobre esse assunto de morte. Dá o tom pra gente aí. É assim, ó. Ao findar o labor desta vida, quando a morte Conhecem? Canta. Que destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Vocês conhecem, né? Então canta o coro bem forte. Meu amor, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? É um apelo, tá vendo? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Salve de palmas pro Dodô, gente. De última hora aqui, ó. Como diz Faustão, quem sabe faz ao vivo. Obrigado. Olha a partitura, meus irmãos, de última hora para ele aqui, ó. Obrigado, Dodô. Quem sabe faz ao vivo, né? Já diria. Mas quando eu estava pensando nesse assunto, eu lembrei dessa música. Eu vi que várias pessoas cantaram, né? Muito legal. Vários antigos aí como eu. Mas é tranquilo falar sobre morte? O assunto da morte, como é que é para você? Os irmãos sabem que eu gosto de estatística, né? Então, cerca de 73% dos brasileiros consideram esse assunto um tabu. E tem mais alguns números interessantes. 82,4% dos brasileiros acham que não tem nada mais sofrido do que a dor da perda de alguém. 79% acham que nunca é a hora certa. 63% dos brasileiros acham que a tristeza está associada à morte. 48,6% não estão prontos para lidar com a morte de uma outra pessoa. 30% têm muito medo de morrer. 30,4% não sabem como ou com quem falar sobre a morte. 10% acreditam que falar sobre a morte atrai coisa ruim. 10%. E para nós cristãos, hein? Você está representado em algum desses itens aqui, alguma dessas
dessas estatísticas aqui, como nós devemos encarar a morte? Como nós cristãos devemos encarar a morte? Hoje nós vamos ver como os tessalonicenses lidavam com esse assunto. Esse assunto era algo que Paulo precisava conversar com ele, nós vamos vendo aqui por quê. É interessante que a narrativa não tem uma continuidade, né? Ele está falando de um tema e de repente ele começa a falar de outro. Parece que não tem uma continuidade. Parece que ele muda de assunto de uma forma bruta, assim, abruptamente. Mas precisamos lembrar que Paulo está escrevendo esta carta baseado no relatório que Timóteo levou para ele. Paulo não poderia estar com eles, envia Timóteo, e Timóteo retorna com um relatório para ele. Alguma coisa no relatório que Timóteo trouxe levou o apóstolo Paulo a tratar desse assunto com eles. E eu quero tratar desse assunto com vocês também, quero pedir que vocês abram as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. Ô Andrew, depois dá para dar uma editada na música, assim? Afinar minha voz e tal? Dá, né? Andrew, só Deus. A gente corta a música ou qualquer coisa. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Essa é uma doutrina importante para nós cristãos, né? A doutrina das últimas coisas, dos últimos acontecimentos. A gente não vai entrar fundo, mas a gente vai tratar hoje como os tessalonicenses encaravam isso, o que eles estavam passando, quais eram as suas dúvidas com relação a esse assunto. O texto vai ser projetado na versão NVI, e eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos revisitar esses versículos e vamos citar outros textos da Bíblia, caso você queira abrir e estar acompanhando e conferindo, vai ser legal também, tá bom? O texto da Palavra de Deus diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E pedimos que o Senhor a revele a nós aqui. Fale profundamente aos nossos corações, de um modo muito especial, a cada coração do meu irmão aqui. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a visão grega sobre a morte era algo complexo. Eles sofriam influências filosóficas, religiosas, culturais. Mais uma vez, esses novos irmãos, a gente sempre lembra isso, esses novos irmãos na fé estão lidando com algo que é novo para eles por causa da cultura que eles viviam. Algo diferente dos seus costumes. Paulo, então, ele responde a um problema que a jovem igreja estava enfrentando. E ele sabe que esse também é um desafio na caminhada cristã daqueles irmãos, é um desafio para que aqueles irmãos continuassem a crescer no Senhor. Eles não tinham um conhecimento detalhado, suficiente sobre o que acontece com os cristãos quando eles morrem. Talvez seja porque Paulo não teve a oportunidade de completar algumas coisas que ele queria dizer. Talvez ele não tenha tempo de tratar alguns assuntos. Talvez ele tenha começado algum assunto e não tenha tido tempo para poder concluir aquele assunto. Nós já lemos esse texto em 1 Tessalonicenses 3,10 para poder evidenciar um pouco isso, que Paulo, nesse texto, vai dizer: noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta a sua fé. Então, dá a entender que faltaram alguns assuntos, faltou esclarecer algumas coisas. Alguns assuntos ficaram pendentes ou inacabados ali. Então, Paulo se viu na necessidade, talvez também por conta do relatório que Timóteo trouxe, de tratar, de falar sobre esse assunto com esses irmãos.
Acompanha na sua Bíblia a partir do versículo 13, que foi o versículo que nós começamos a ler. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Ser ignorante não é ser, como o nosso popular aqui, né? Ser grosso, né? Fulano de tal foi tão ignorante comigo, ou seja, dando a entender que a pessoa foi grossa com a outra. Mas ser ignorante é desconhecer a existência de algo. É não saber sobre a existência de algo, ou não conhecer bem sobre algo. É possível que os tessalonicenses pensassem que eles estariam vivos na segunda vinda de Cristo, o que realmente era uma possibilidade. Na cabeça deles, antes deles morrerem, Cristo voltaria. É uma possibilidade isso. E a palavra dormir aqui era comum no mundo antigo como um eufemismo para a morte. E essa palavra dormir comparada com a palavra morte, ela é muito usada tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Então eles conseguem associar muito bem quando Paulo está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Está muito claro para eles que Paulo está falando daqueles que se foram, aqueles que morreram. Acontece que alguns irmãos, alguns crentes haviam morrido e Cristo ainda não havia voltado. Vocês conseguem perceber que eles não tinham toda a revelação ainda? Conseguem perceber que certamente Paulo deve ter falado que Cristo ressuscitou e que um dia nós ressuscitaremos com Ele por conta da sua vinda? E as pessoas estavam morrendo, Cristo não tinha voltado ainda. A gente consegue entender como é que estava a confusão na cabeça deles, eles estavam preocupados com isso. E agora, o que acontece com aqueles que morrem antes da volta de Cristo? Essa era a pergunta que eles faziam. Será que não participariam da salvação? Será que aqueles que já tinham partido teriam algum tipo de prejuízo? Não participariam da ressurreição do corpo? Como nós vemos na Bíblia, como nós hoje temos toda a revelação e podemos compreender isso melhor, na cabeça deles era diferente. Então Paulo precisava orientá-los com relação a isso para que eles continuassem a crescer no Senhor. É bem provável que essas coisas passavam na cabeça deles. O que acontece com aqueles que morreram entre o momento da morte e o momento em que Jesus voltará na sua segunda vinda? Esse pedaço de tempo, que a gente não sabe qual é o tamanho disso, é conhecido como estado intermediário. O que acontece nesse tempo? Essa também poderia ser uma dúvida dos tessalonicenses. O que acontece do momento que eu morro até o momento que Jesus volta? E pode ser que essa seja a sua dúvida. Existem três mal entendidos, três erros com relação à compreensão desse assunto. Tem gente que pensa que a alma do crente dorme até a ressurreição do corpo, ou seja, fica inerte, sem nenhum tipo de movimento, sem nenhum tipo de pensamento. Tem gente que acredita que é um tempo para a pessoa purgar os seus pecados, ou seja, se purificar dos seus pecados. Tem gente que acha que já é um estado, que esse estado intermediário é um estado eterno, que não vai haver ressuscitação do corpo. São três erros que acontecem, mas eu quero dizer, nós vamos falar um pouco mais à frente, mas eu já quero afirmar aos irmãos que quando nós morremos, nós já nos encontramos com o Senhor. E existem algumas evidências disso. Paulo vai dar duas delas aqui. 2 Coríntios 5,8, ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, ou seja, um estado imediato. Filipenses 1,23 diz: estou pressionado dos dois lados, desejo partir, se referindo à morte, e já estar com o Senhor, o que é muito melhor, Paulo vai dizer. E Jesus Cristo na cruz, quando ele estava na cruz, quando o ladrão ao seu lado diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus diz para ele? Em Lucas 23:43, Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esses textos nos dizem que quando nós morremos, nós estaremos imediatamente com o Senhor. E Paulo vai continuar o versículo. Paulo, então, ele não quer que os tessalonicenses sejam ignorantes, para a continuação do versículo 13, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. É claro, meus irmãos, que o cristão ele pode ficar triste. Ficamos tristes quando algo dá errado. A gente fica triste quando algo da nossa vida dá errado. Nós ficamos tristes quando ficamos doentes, a gente tem que ficar em casa, não pode fazer nada, tem que ficar tomando remédio em casa. Deixa a gente triste. A gente fica triste até quando o nosso time perde. E eu tenho andado numa tristeza danada, meus irmãos.
O que Paulo quer dizer é que vocês não podem ficar tristes como aqueles que não têm esperança, como aqueles que não conhecem o Senhor. Os outros que Paulo se refere aqui, o que ele fala aqui, são aqueles que não têm o Senhor como seu Deus. Eles têm razões para se desesperar, para não terem esperança. Meus irmãos, ontem a gente comunicou nos grupos da igreja. O pai de uma irmã querida nossa aqui, a Caroline Leite, veio a falecer. E a gente esteve lá, eu, Léo e a Anabel. Mas, não sei, o pessoal do nosso grupo pequeno, ela faz parte do nosso grupo pequeno, ela usou uma frase, Márcia está aqui, mais algumas pessoas do nosso grupo aqui, ela usou uma frase quando ela deu a notícia, que revela exatamente aquilo que nós como cristãos pensamos. O pai dele era um cristão fiel ao Senhor, e ela, quando ela deu a notícia no grupo, ela disse, ele está com Deus. Essa é a nossa certeza. Nós não temos que ficar desesperançosos, ficar tristes, porque nós temos motivos para termos esperança. E quando nós estávamos lá, o pastor da igreja lá estava pregando, estava dando uma palavra, e ele estava contando uma experiência que ele viveu. Ele falou que foi em um enterro, numa pessoa cristã, e sim, todos estavam tristes, chorosos, mas não havia desespero. E quando ele saiu dali, ele passou em frente de um galpão de escola de samba, onde estava tendo um velório de um filho de um carnavalesco. E o estrondo era terrível, um desespero danado. Nós somos do Senhor. E assim que nós morremos, imediatamente nós nos encontramos com Ele. Quando o cristão morre, meus irmãos, ele se encontra já com o Senhor. Não sejamos ignorantes quanto a isso. É isso que Paulo está dizendo. Não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Nós cristãos, salvos por Cristo Jesus, diante da morte, temos razões para prosseguir, porque temos esperança. Porque sabemos que quem morre no Senhor desfruta da presença dEle imediatamente. Filipenses 1:21 diz, porque para mim o viver é Cristo. Ou seja, eu estou vivo para poder adorar, para poder glorificar, para poder servir ao meu Senhor. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer, eu vou estar com o meu Senhor. É claro, meus irmãos, que diante da morte, como nós vimos, de uma pessoa querida, que está com o Senhor, nós ficamos tristes, mas não desesperados como aqueles que não têm esperança. Pois nós sabemos com quem essa pessoa está. Ela está com o Senhor, desfrutando já da sua presença. Paulo está explicando isso para eles. Eles não tinham muito bem essa compreensão, então Paulo está explicando isso para eles. E essa também é a nossa esperança, meus irmãos. Versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. No texto original aqui, não dá essa sensação, essa impressão de uma dúvida, porque o texto começa dizendo assim, se cremos. Não dá uma impressão de dúvida? Se cremos, porque pode ser que a gente não creia. Mas não no original não traz, não é possível isso no original grego ser dessa maneira. Então a melhor tradução seria, já que cremos que Jesus morreu e ressurgiu. Então essa seria uma melhor versão. E por que isso é verdade? Porque todo crente em Cristo Jesus tem a convicção de que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Caso contrário, meus irmãos, a nossa fé seria em vão. Se nós não cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, a nossa fé seria inútil. E Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15. Aliás, 1 Coríntios 15 é um texto que ele vai falar muito sobre essa questão da morte, da ressurreição do corpo, de termos o corpo transformado. Nós vamos falar isso mais à frente. Mas eu vou citar alguns textos de 1 Coríntios 15. E lá no 1 Coríntios 15, 12 e 14, ele diz o seguinte, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Essa é a nossa crença. Nós cremos que Jesus Cristo veio,
morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, porque senão seria inútil estarmos aqui, meus irmãos. Essa é uma convicção que nós temos, e por isso nós sabemos que um dia vamos nos encontrar com Ele. Pode ser que nós estejamos vivos quando Ele volte, pode ser que nós já tenhamos partido, mas estaremos com o Senhor. A afirmação, já que cremos na morte e ressurreição de Cristo, nos distingue dos outros que Paulo vai falar lá no versículo 13. Olha, vocês não são como os outros que não têm esperança. Meus irmãos, crer na morte e ressurreição de Cristo nos confere graça e nos traz esperança. Crer na morte e na ressurreição de Cristo nos confere graça, não por nossa causa, mas pelo que Ele fez, e também nos traz esperança. Então, já que cremos nisso, na morte e na ressurreição de Cristo, ele vai continuar o texto, cremos também que Deus trará, de que maneira? Mediante a Jesus, e é somente por Ele. E com Ele, aqueles que nele dormiram. Aqueles que dormiram, aqueles que já foram, já estão com Cristo, e por conta da volta dele, Deus trará, mediante a Jesus, e com Ele, todas essas pessoas. É isso que ele está dizendo aqui, Tessalonicenses. Sabe aqueles que já morreram? Esses que vocês estão preocupados, estão com dúvida? Deus, mediante Jesus, trará as suas almas juntamente com Ele. Cristãos de Tessalônica, não há motivo para desesperança. É isso que Paulo está dizendo. João, no seu evangelho, vai dizer o seguinte, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eles vivem, eles estão com Cristo, é isso que Paulo está dizendo para aquele povo de Tessalônica. Meus irmãos, é nisso que nós cremos. Aqueles que estão em Cristo podem até passar pela primeira morte, mas não morrerão eternamente, não ficarão mortos. Um dia Jesus virá com todos os seus santos, e é o que diz o profeta Zacarias. Zacarias 14:5 diz o seguinte, vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E ele diz no final, então o Senhor, meu Deus, virá com todos os seus santos. Por conta da segunda vinda de Cristo, Ele trará todas as pessoas que já desfrutam na glória com Ele. Versículo 15. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, aqueles que partiram não terão nenhum tipo de desvantagem sobre aqueles que estarão vivos na volta de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Certamente essa era uma preocupação dos Tessalonicenses, por isso Paulo faz questão de responder, faz questão de explicar. E ele responde afirmando que isso foi dado pela palavra do Senhor. Mas que palavra é essa, se nós não conseguimos fazer nenhum paralelo semelhante nos evangelhos? Que palavra de Cristo é essa que Paulo está dizendo? Olha, eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor, é o próprio Cristo que está dizendo. É bem provável que o apóstolo Paulo esteja citando um ágrafo. O ágrafo é algo que não foi escrito. Não foi escrito, um dito de Jesus, provavelmente não registrado, mas preservado através da tradição, provavelmente dessa maneira. Alguns acreditam também que isso é um mistério revelado pelo próprio Paulo, porque Paulo diz isso em alguns outros textos, mas é bem provável que Paulo está citando aqui um dito de Jesus aqui. É possível. Então era uma palavra do próprio Cristo. Aqueles que já tinham partido não teriam nenhum tipo de prejuízo por conta da segunda volta de Cristo. Ele vai explicar no versículo seguinte isso. Outro detalhe interessante nesse versículo é que Paulo acreditava que estaria vivo na volta do Senhor. Olha o texto, ele diz que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então a volta de Cristo, ela já era tratado como algo iminente ali no primeiro século por aqueles irmãos. Isso continua sendo verdade, meus irmãos. Jesus voltará e pode ser a qualquer momento. Nós vamos tratar desse assunto, da volta de Cristo, melhor na semana que vem, que é a continuação desse texto no capítulo 5. Mas no versículo 16, acompanha, ele explica como esse dia será. Como vai ser esse dia? E ele está tratando aqui das coisas dos últimos tempos. Ele está tratando aqui das coisas que estão por vir por conta da volta de Cristo. E como é que será? Pois dada a ordem, uma ordem será dada. De que maneira? Com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus.
Meus irmãos, a vinda do Senhor, ela será antecedida por uma chamada ao seu povo, no sentido de preparar para a sua volta. E esta chamada é dirigida para os mortos e os desperta para que os seus corpos ressuscitem glorificados. Filipenses 3:21 fala um pouco dessa transformação que vai acontecer com os nossos corpos, com aqueles que já partiram e estão com o Senhor. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorificado, glorioso e glorificado. Filipenses 3:21. E o texto segue, o próprio Senhor descerá dos céus, é o que diz o texto. O mesmo Senhor, meus irmãos, que ascendeu aos céus, lá em Atos, no início do capítulo de Atos, capítulo 1, versículo 9, que diz, tendo dito isso, Jesus disse algumas coisas, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ele se refere à nuvem aqui e vai se referir à nuvem. Ele se refere à nuvem na ascensão de Cristo aos céus. E agora ele vai dizer que Jesus vai voltar, vai descer. E a nuvem também vai fazer parte desse cenário. O texto agora diz que ele descerá dos céus em meio às nuvens. A ordem será dada e o texto segue dizendo, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E os seus corpos ressuscitarão transformados, glorificados. Não serão todos os mortos, mas o texto diz que os mortos em Cristo ressuscitarão. Paulo está garantindo isso para os Tessalonicenses e essa garantia é a própria palavra do Senhor. Ele não queria, meus irmãos, que eles fossem ignorantes quanto a esse assunto. Vocês não podem ficar tristes como os outros que não têm esperança. Os que morreram e cujas almas estão com o Senhor virão com Ele na sua segunda vinda, na parousia, e seus corpos serão ressuscitados em glória. E segue o texto, vai dizer que primeiro eles, no versículo 17, vai dizer, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Paulo afirma para os Tessalonicenses, meus irmãos, que aqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão arrebatados, irão se encontrar com o Senhor nos ares e terão os seus corpos transformados. Meus irmãos, todos nós seremos transformados. Quer aqueles que já se foram, já estão com o Senhor, quer aqueles que estarão vivos por conta da sua segunda vinda. Todos nós teremos um corpo glorioso, não mais perecível e não mais mortal. Paulo está explicando isso para eles. Paulo está garantindo isso para eles. Aquilo que ainda estava um pouco confuso na cabeça deles, ou incompleto na cabeça deles, Paulo está explicando para eles. Não fiquem preocupados. Aqueles que estão morrendo em Cristo Jesus, o próprio Cristo os trarão de volta, e os seus corpos ressuscitarão transformados e gloriosos. 1 Coríntios 15, de 51 a 54, diz o seguinte, isso que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mais uma vez se referindo à morte, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. E o que vem depois? O versículo 17, o final do versículo 17 diz o que vem depois. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E assim estaremos com o Senhor eternamente. Meus irmãos, será que nós conseguimos imaginar como que vai ser maravilhoso estarmos com Ele no céu,
eternamente? Na realidade, a gente não consegue imaginar isso. Porque nós somos limitados. Estar com Ele no céu será algo tão maravilhoso que, por sermos limitados, a gente não consegue contemplar isso, conseguir ter um vislumbre disso. Mas será maravilhoso. Mas eu quero te perguntar, nós ansiamos a volta de Cristo? Nós desejamos que Ele venha? Será que nós podemos falar, como João falou lá em Apocalipse 22, 20, vem Senhor Jesus, Maranata, a hora vem Senhor Jesus? Paulo, então, ele vai concluir no versículo 18. Ele vai dizer o seguinte: consolem-se uns aos outros com essas palavras. O ensino claro, meus irmãos, e simples sobre a volta do Senhor deve resultar em conforto e encorajamento. Quando ele diz consolem-se uns aos outros, é como se eles estivessem dizendo confortem-se uns aos outros, encorajem uns aos outros. Não tenham medo da morte. A morte não pode ser um tabu para o cristão. Nós não podemos estar entre os 73%. Paulo disse que o morrer com Cristo, para ele, era lucro. E isso precisa encher nosso coração de esperança, de alegria e de anseio por aquele grande dia, o dia do Senhor. Paulo, em 2 momentos, na primeira carta de Tessalonicenses, vai falar que tudo isso é para livrar o povo dele da ira vindoura. Conquanto uns que estão no Senhor terão seus corpos ressuscitados. Alguns que estarão vivos vão se encontrar com o Senhor nos ares, também com seus corpos transformados. Alguns sofrerão a ira do Senhor nesse dia da sua segunda vinda. Então não, meus irmãos, não podemos ter medo. Precisamos ansiar e nos alegrar e ter esperança com esse dia. Essa verdade deve nos consolar e nós devemos consolar uns aos outros. É o que Paulo diz, é o que ele deseja para nós, é que a palavra do Senhor deseja para cada um de nós. Não precisamos temer a morte, meus irmãos, pois nós não somos como aqueles que não têm esperança. Paulo termina esse capítulo fazendo menção, mais uma vez, à necessidade de estarmos juntos. Consolem-se uns aos outros. A gente precisa perceber a importância que é estarmos juntos. O que a igreja faz com um irmão querido que perde um ente querido? A igreja consola, encoraja, conforta. Lembra da esperança. Um dia estaremos todos reunidos com o nosso Deus. Eu quero partir para a conclusão dizendo o seguinte: os Tessalonicenses, eles eram ignorantes por falta de conhecimento. E, em parte, nós até entendemos isso. Eles não tinham toda a revelação bíblica. Paulo não tinha esclarecido todas as coisas referentes a esses assuntos, a esse assunto especificamente. Mas Paulo acaba de explicar isso para eles, poder trazer esperança ao coração deles, para que eles não se entristecessem com aquilo. Paulo esclarece isso para eles. Nós hoje, meus irmãos, estamos diante da verdade revelada de Deus. Nós conhecemos a verdade revelada de Deus. Não podemos ser ignorantes quanto ao fato de que Jesus Cristo voltará. Nós não podemos ignorar isso, meus irmãos. Não podemos ter dúvidas sobre o que acontece com o crente quando ele morre. Nós não podemos ter dúvida quanto a isso. Nós não podemos ter dúvida que Jesus Cristo voltará e vai nos levar para morar eternamente com Ele. Nós não podemos ter dúvida. E eu quero finalizar com a música que eu comecei, citando esses versos. Diz o seguinte: ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será, no futuro, o seu lar? E eu te pergunto, você está preparado?
A mensagem do Evangelho, meus irmãos, ela nos convida a aceitar o convite do Senhor. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos fazer um banquete. Essa é a mensagem do Evangelho, que nos convida a estar com o Senhor, pelo sacrifício dele, pelo que ele fez na cruz. Viveu uma vida perfeita, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Nós cremos nisso. Ele fez tudo isso para que nós estivéssemos com ele. Então, sim, a nossa esperança é exatamente essa. Um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Que Ele nos abençoe, que essa palavra encontre lugar no nosso coração e que sejamos práticos com relação a essa palavra. Vamos encorajar os outros. Vamos fortalecer aos outros. Vamos ser consolo para os outros, para a glória de Deus. Para um dia estarmos juntos, num grande coral celestial. Olhando para o Senhor. Nós poderemos ver o Senhor. Vocês imaginam esse dia, meus irmãos? Um dia onde Jesus vai restaurar todas as coisas. E nós viveremos eternamente na presença dEle, para poder o adorar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero chamar a banda à frente.